Isso, como consequência política, a primeira consequência política que nós devemos tirar disso daí é o seguinte: desmascara a famosa tese de que dos aliados, né, que a esquerda precisaria se juntar com uma parcela da corja de verdadeiros criminosos políticos, que são os políticos da burguesia, para poder fazer alguma coisa. Essa tese é uma espécie de reflexo, né, no movimento em geral, da situação artificial que existe no Congresso Nacional. O PT ganhou 4 eleições, mas nunca conseguiu maioria no Congresso. Então se supõe que o PT não tem maioria na população. Mas isso não leva em consideração o fato de que os deputados no Congresso Nacional, eles são uma coisa artificial, eles não representam a vontade da população. É um esquema eleitoral que elegeu aquela gente. Um esquema eleitoral que está baseado em violentar a posição, a opinião e a vontade política da maioria da população. Aí, toda vez que você tem uma mobilização para ser feita, logo se fala que você precisa dos aliados, você precisaria chamar elementos de direita, etc. e tal, para poder levar adiante uma ação política séria. As mobilizações mostraram que isso é uma balela. Nenhuma direita chamou os atos. Num primeiro momento, a imprensa golpista se colocou contra os atos, não deu destaque à realização desses atos, né? Procurou ocultar a sua existência, que é uma maneira de combater os atos e tudo mais, e mesmo assim, eles não só aconteceram, como eles cresceram. Sem apoio de nenhum setor da direita, de nenhum setor da frente ampla, né? Isso não é uma novidade também, né? Porque um outro movimento relativamente grande que aconteceu no país, grande até, né, que foi o movimento do Fora Collor, também não contou com a direita, né? O movimento do Fora Collor, ele foi impulsionado de baixo para cima por setores da juventude estudantil, em particular, né? Não por organizações, né? Eu vi o atual presidente da UNE meio que falando que o Fora Collor foi uma iniciativa da UNE. Isso é totalmente falso, né? O movimento explodiu em São Paulo numa manifestação muito parecida com a manifestação do dia 29 de maio, né? Onde o povo já não aguentava mais, saiu à rua, intervindo aí diretamente na crise aberta no interior da burguesia. A burguesia não chamou ninguém à rua, a burguesia não participava dos atos. Houve uma tentativa, naquele momento, de fazer com que setores da burguesia participassem dos atos. Os atos rejeitavam esse setor. Eu me lembro muito bem de que no maior ato que aconteceu em São Paulo, trouxeram lá o delinquente político, agora já falecido, Orestes Quércia, né? Um corrupto, um repressor do movimento sindical em São Paulo, né? Um verdadeiro gangster político, e ele não conseguiu falar porque ele foi estrepitosamente vaiado. Quer dizer, não teve participação da frente, não foi uma frente ampla, foi uma frente restrita que levou adiante a luta do Fora Collor, né? Foi mais do que uma frente restrita, foi um movimento em grande medida espontâneo que saiu de baixo. Naquele momento não havia nenhum setor, nem da maior parte da esquerda, que fosse favorável ao Fora Collor, né? Nós que defendíamos o Fora Collor, fizemos uma campanha, encontramos dificuldade inclusive no PT, né? Eram poucos os setores que efetivamente defendiam o Fora Collor. Então, essa ideia de que você precisa de pessoas como Dória e outros delinquentes políticos para fazer com que o movimento seja vitorioso é uma mistificação, é uma falsificação e não corresponde nem à experiência da luta política no Brasil, da luta de classes no Brasil, né? E nem ao que está acontecendo agora. Quer dizer, a Frente Ampla ficou muito ferida pelos atos, né?